Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que coisa linda, né, irmãos? Parabenizando aí toda a MCM, a irmã Ângela, pela esse especial de Natal. Todas as irmãs muito elegantes, né? Cada uma com os seus vestidos, tirando onda. E como a irmã Yamara colocou lá no grupo ontem, lindas e cheirosas, né, irmã Yamara? As irmãs tiraram onda. Antes da gente iniciar a mensagem, gostaria de avisar que tem culto infantil para as crianças de 1 a 11 anos. A tia Thaísa está ali atrás, aguardando as crianças. Então, culto infantil para as crianças de até 11 anos de idade. A tia Thaísa ali atrás, ó. Eles estão guardando as crianças ali atrás. Só aguardar a saída das crianças. Gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem de pé para nós lermos a palavra do Senhor nesta noite. Vamos abrir lá no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 29. Amém? Vou ler bem pausadamente para os irmãos compreenderem a beleza desse texto, né? A grandeza desse texto. Vamos meditar nessa palavra nesta noite. A encarnação do Verbo. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos pudessem vir a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu:
Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dos grupos dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim. Não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Deus, por este culto prestado ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede de louvarmos ao seu nome, ó Deus, de adorar ao Senhor, de compartilhar da sua palavra, Deus, de sermos orientados pelo Senhor. A nossa oração nesta noite, ó Deus, é para que o teu Espírito Santo possa ministrar profundamente aos nossos corações, de forma, Deus, que nós possamos sair daqui diferente da maneira como que nós entramos. Ó Deus, não permita que esta palavra, ó Deus, fique somente nos nossos ouvidos, mas que ela se adentre para dentro do nosso coração, ó Deus, crie raiz e gere frutos e frutos de transformação nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu venha diminuir, ó Deus, e que o Senhor venha crescer. Ó Deus, que não seja eu falando, ó Deus, mas o teu Espírito Santo ministrando o coração da sua igreja nesta noite. Fala, Senhor, porque a tua igreja anseia por ouvir a voz do Senhor nesta noite. É o que nós pedimos com perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Podem vos assentar, irmãos. Esse texto, eu acredito que seja um dos textos mais significativos da Bíblia. Eu acho, quando João inicia o seu evangelho dessa maneira, é uma das coisas que eu acho mais fascinante, a forma como que João escreve, de uma forma quase que poética, né? Sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E a gente vai perceber de que este evangelho é bem diferente dos outros evangelhos que foram escritos, né? Mateus, Marcos e Lucas, o livro de João, ele não aborda Jesus da mesma maneira como que aborda os outros evangelhos sinóticos chamados, né? Quando João escreve esta carta, estima-se que os outros 3 evangelhos já estavam há cerca de 20 anos já passando ali pela igreja. João escreve, um dos principais objetivos de João ao escrever este evangelho é combater uma heresia chamada gnosticismo, que havia surgido ali na igreja no finalzinho do 1º século. O que essa heresia dizia? Ela negava a natureza divina de Jesus, ou seja, eles negavam de que Jesus realmente era Deus. Para eles, Jesus era somente homem. Mas como nós conhecemos, e como João, de maneira sublime, começa já dizendo no 1º capítulo, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. E a gente vai ver de que, obrigado, irmão Ivaldo, esse texto da palavra do Senhor, hoje, como a irmã Ângela comentou, né, a gente teve aqui o culto de manhã alusivo ao dia da Bíblia, né, nós hoje comemoramos o dia da Bíblia, e a gente vai ver sobre essa palavra encarnada, o próprio Deus que se encarnou, assumindo a forma de homem, para que todos nós pudéssemos estar aqui nesta noite, para que todos nós tivéssemos vida de uma forma como que a gente não entende. O próprio Deus se fez homem para nós termos vida eterna. E aí o texto começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que princípio é este, né, que João está falando? Aqui o texto, João está fazendo claramente uma comparação com o 1º versículo da Bíblia. Quando Deus diz lá no princípio, a palavra do Senhor diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. João está trazendo a lembrança, comparando justamente esse 1º versículo do seu livro com no princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente vai ver que João diz que no princípio era o verbo. Ou seja, a gente vai ver que esse verbo ser aí,
ele está querendo dizer que mesmo antes do mundo ser criado, o verbo já existia, né? João não diz que no princípio foi o verbo, não, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E que verbo é este? A gente vai ver que a palavra que João usa aqui para falar de verbo, em algumas versões diz no princípio era a palavra. O original, a palavra é logos. E essa palavra é mencionada algumas vezes na Bíblia, e João usa ela intencionalmente para comunicar quem Jesus é, tanto para judeus quanto para gregos. E para os judeus, o conceito de logos ele estava ligado à palavra criadora e reveladora de Deus. A gente vai ver que no Antigo Testamento é justamente esse Gênesis 1, quando diz, e disse Deus, durante todo o capítulo 1 de Gênesis, quando Deus vai criando todas as coisas, pela palavra de Deus é esse Logos. E aí a gente vai ver de fato de que essa palavra ela é viva e poderosa, como o Salmos 33:6 diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Ou seja, a palavra, mais do que tudo também, ela revela a própria vontade de Deus. Ou seja, para os judeus, esse termo logos era a ação de Deus em palavras, ou seja, o poder criador de Deus. E quando João usa esse logos aqui para falar de Jesus, ele está dizendo o quê? Esta palavra que nós tanto ouvimos, esta palavra tão poderosa que criou tantas coisas, que fez os céus e a terra, agora ela se fez carne e habita entre nós. Ou seja, a palavra eterna, ela se encarnou. Este é o significado, por isso que ele usa para falar com os judeus. No contexto grego, logos era um conceito muito conhecido na filosofia. E aí tem alguns pensadores, Heráclito, ele acreditava que logos era o princípio racional que governa o universo. Para os estoicos, logos era a razão universal, ordem cósmica. Para Platão, Aristóteles, logos quer dizer razão, lógica, inteligência. Ou seja, se para o judeu o logos ele é a ação de Deus nas palavras, para o grego o logos quer dizer uma razão suprema que dá todo sentido ao universo. E aí João afirma que algo revolucionário, né? Se para os filósofos, para esse sentido tão filosófico, João vai dizer que esse logos ele não é essa força abstrata, pelo contrário, ele se transformou em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E a gente entendendo estes dois conceitos abordados por João, a gente pode tentar, nem que seja por um pouquinho, entender que amor é esse que nasceu entre nós. Como que o próprio Deus, irmãos, se a gente for parar, não dá nem para parar para pensar, se a gente for parar para pensar um pouquinho, o Vitor até comentou um pouco disso de manhã, o próprio Deus se fez homem. Olha que coisa extraordinária, que está além da nossa mentalidade, da gente imaginar. A gente, por ser tão comum, né? Jesus nasceu, o nascimento de Jesus, muitas das vezes a gente nem dá a devida importância e nem se repara na grandiosidade do que é isso, de que é o próprio Deus ter assumido a forma humana, assim como nós, ter sofrido, ter padecido, ter precisado se alimentar, precisado ser cuidado, esvaziando de si mesmo, como Paulo vai dizer lá em Filipenses 2:7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Irmãos, que coisa assombrosa, deslumbrante, extraordinária é o fato do próprio Deus ter nascido para que cada um de nós aqui pudéssemos ter vida e vida eterna. Sem dúvidas, esse é o maior ato já ocorrido na história de toda a humanidade. Sem dúvidas, o fato do próprio Deus ter vindo a esta terra para que nós pudéssemos caminhar, sem dúvidas esse é o maior ato que já ocorreu. E aí o C.S. Lewis vai dizer que o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. Ou seja, o primeiro passo
já foi dado. Nós não conseguiríamos, por conta do nosso pecado, de maneira nenhuma, nos achegar até a Deus. A gente às vezes brinca, né? Poxa, mas por que Adão e Eva foram comer daquela maldita fruta? Por que eles, irmãos, todos nós aqui, sem exceção, faremos a mesma coisa. Não tenha dúvidas disso. Nós, na nossa natureza caída, a gente faz isso todos os dias. Todos os dias a gente nega o Senhor. Todos os dias a gente faz coisas que desagradam a Deus. Mas Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados, Ele joga no mar do esquecimento. E ainda assim nós, pela conta da nossa fraqueza humana, nós caímos. Mas ainda assim nós reconhecemos e Deus nos perdoa. A gente fica nesse caminho. E aí, irmãos, de maneira nenhuma nós poderíamos chegar até a Deus pelas nossas vontades, pela nossa própria capacidade. E vendo essa necessidade, o próprio Deus, o credor, nós como devedores, o credor foi quem pagou a nossa dívida. O próprio Deus pagou a dívida que nós tínhamos com Ele. E Cristo abriu essas possibilidades para que cada um de nós pudéssemos ter vida nele. E aí, a gente entende isso que 1 João 4,19 vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Cristo quem deu o primeiro passo. E cabe a nós tomarmos essa decisão diante do Senhor, de agora que Cristo deu o primeiro passo, nós temos que cumprir a nossa parte. Cristo, Ele é a luz que iluminou esse caminho para que nós pudéssemos alcançar a salvação, como diz lá nos versos 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Um ponto muito importante que a gente sempre precisa frisar, e aqui deixa isso muito claro, de que só há vida em Jesus Cristo. Só há vida em Jesus Cristo. E aqui não é vida só de simplesmente nós vivermos e termos uma vida aqui, morrermos, não. Aqui, quando Jesus está falando aqui, Ele está falando de uma plenitude de vida e de vida eterna. Jesus está falando de vida eterna. Porque de fato a gente sabe que aqui nessa terra, muitas das vezes, a gente pode ter sim uma vida muito tranquila fora da presença de Deus. Quantas pessoas a gente não conhece que não são cristãos, mas que não falta nada, a pessoa está sempre sorrindo, a pessoa tem tudo que precisa. Quantas pessoas a gente conhece que não são cristãos, mas levam uma vida tranquila, não fica num sofrimento? Claro que a gente sabe que, como todas as pessoas dentro de casa, com certeza se tem os problemas, se tem as dificuldades, mas de fato, muitas das vezes a gente pode até enganar as pessoas, levando uma vida confortável, mas Paulo está falando, Jesus está falando aqui sobre uma vida eterna. E aí Paulo alerta aos Gálatas, lá no capítulo 6, dos versos 7 a 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, a gente pode, muitas das vezes, até querer enganar as pessoas aqui, se afastando da presença do Senhor, ouvindo a igreja, mas muitas das vezes com o coração longe do Senhor. Mas, como Paulo faz esse alerta, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E esse tempo da colheita é o Senhor quem irá dizer. O Senhor é o cefeiro. Talvez o tempo da colheita, para nós, para alguns pode ser hoje, para outros pode ser amanhã, para outros pode ser daqui a 10 anos. Mas saiba que o Senhor irá retribuir a cada um segundo as suas obras. O convite que Deus faz a nós nesta noite é para que nós possamos experimentar esta luz, esta vida no Senhor, enquanto pela sua infinita graça e misericórdia o Senhor ainda nos dá a oportunidade. Talvez você não tenha um encontro com Jesus, talvez por algum motivo ainda reluta em descansar nos braços do Senhor, mas
O convite que Deus faz a nós, a cada um nessa noite, para que nós possamos fixar os nossos olhos naquilo que verdadeiramente importa, nas coisas que são eternas. Nós precisamos fixar os nossos olhos no alto. Quando Jesus promete para nós vida, é uma vida eterna. Não há outra promessa, e glória a Deus por isso, porque não tem outra coisa melhor do que nós passarmos a vida eterna com Deus. Hoje de manhã o pastor até comentou disso, né, do Vitor também, do céu, né, como será lá no céu, as ruas de ouro que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Esta é a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, é de uma vida eterna. Ainda que doa, irmãos, ainda que a gente possa olhar para as pessoas, mas, nossa, fulano de tal faz tanta coisa errada, é tão pior do que eu, mas e eu mesmo que tenho que aceitar a Jesus? Sim, irmãos. Se você está aqui nessa noite, é para você que o Senhor Jesus está falando. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O convite que o Senhor faz nessa noite é para que a gente possa, enquanto o Senhor nos dá essa oportunidade, nós fixarmos os nossos olhos no Senhor. E aí a gente pode pensar de fato isso. Poxa, mas tantas pessoas lá fora fazem tantas coisas ruins, levam uma vida tão de prosperidade, conseguem tantas coisas, e eu não faço nada demais. Mas é justamente isso, irmãos. Esse é o convite para nós nesta noite. E aí Salmos 37 vai falar um pouco disso. A gente vai ler lá Salmos 37, do versículo 1 ao 13. Olha o que diz lá, Salmos 37, do 1 ao 13. Olha o que Davi diz: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e como que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Vocês procurarão no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem plano contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Nosso Deus, irmãos, é um Deus justo, é o justo juiz. Nós não podemos, a gente pode até enganar as pessoas, a gente pode até enganar a liderança, o pastor, seja lá quem quer que seja, mas de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E aí, irmãos, o convite que Jesus faz é justamente esse. Isaías 55:7. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa a culpa que Satanás faça você carregar durante toda a sua vida. Tudo isso já foi liberto pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E não há nada mais poderoso que o nome do Senhor. É Jesus que nos liberta dos pesos dos nossos pecados. E a oportunidade que Jesus nos dá de ter se feito homem para que nós tivéssemos os nossos pecados libertados. O peso do pecado já foi levado por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Nós não precisamos carregar esse fardo que o inimigo certamente vai insistir em trazer à nossa memória as coisas que a gente faz. Mas como Romanos 5:20 diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus tira o peso do nosso pecado. E não há nada melhor do que nós deixarmos os nossos fardos para o Senhor levar. Nós descansarmos no Senhor, não se aborrecer com o sucesso dos que praticam mal.
essa tentação de que o inimigo faz, de que tá tudo bem, a pessoa tá lá fora, tá indo tudo bem, por que você vai ficar aí perdendo tempo? Os nossos olhos é fixo nas coisas do alto, irmãos, daquilo que o tempo não apaga, daquilo que o vento não leva. É nisso que nós precisamos nos apegar. A irmã Cristina comentou no início, né? Tantas tragédias, tantas guerras, tantos problemas, é nação contra nação. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, né? Hoje a Thaís até estava comentando disso no almoço, né? De que quando ela morresse, para não ficar chorando não, de que ela vai estar o dia mais feliz da vida dela. E é justamente isso, irmãos. A gente precisa ter esse pensamento de que nós que somos servos do Senhor, não há coisa melhor para nós do que nós estarmos na presença do Senhor. O hino do cantor cristão é quando Cristo lá do céu a trombeta mandar tocar, né? Quando o dia muito glorioso lá romper e os gemidos dessa terra. Que dia muito glorioso será esse, irmãos, do dia em que o Senhor vier para buscar a sua igreja. E nós precisamos trazer isso sempre à nossa memória. Eu sei que eu falo isso por mim, por ser tão comum, a gente às vezes acaba que cai na rotina e a gente não para pensar nessa grandiosidade do que Cristo fez. Muitas das vezes a gente, e certamente, né, a gente se lembra muito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas também o seu nascimento, né? O fato do próprio Deus ter vindo para que nós tivéssemos as nossas dívidas pagas. E elas foram pagas, irmãos. As nossas dívidas foram pagas na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Os versos 10 a 14 ainda continua dizendo assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, que privilégio e que responsabilidade ao mesmo tempo nós temos enquanto nós somos servos do Senhor. Esse texto vai dizer claramente uma crítica, né, aos fariseus e todas aquelas seitas daquela época, de que veio para que eram os seus e os seus não receberam. A gente precisa mais do que nunca sempre trazer a memória de que Deus ele não olha com os nossos olhos humanos. Nós não, de maneira nenhuma, nós podemos sermos como estes a quem João vai criticar, de que veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Deus ele não escolhe conforme a nossa capacidade. Deus não utiliza os critérios que nós usamos para tomar alguma decisão. Como o Senhor diz a Samuel, lá em 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quantas das vezes, irmãos, nós não temos rejeitado ao Senhor? Quantas das vezes nós não temos negado a vontade do Senhor, aquilo que Ele quer para cada um de nós? Às vezes a gente tende a querer olhar com os nossos olhos, às vezes a gente quer julgar com os nossos olhos, dizer quem merece e quem não merece, quem pode se achegar ou quem não pode se achegar. Não somos nós que temos que fazer esse juízo de valor, pelo contrário, o nosso chamado, irmãos, é nós sermos missionários em tempo integral da nossa vida. 100% do tempo da nossa vida é dedicado ao Senhor. Isso não necessariamente você precisa ir às nações, aos outros lugares. Claro que tem gente que tem esse chamado e precisa ir realmente, mas nós sermos missionários, sermos do Senhor em tempo integral, é aonde quer que nós sejamos, seja no nosso trabalho, escola, faculdade, onde quer que seja. Esse é o chamado do cristão, irmãos. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós temos essa responsabilidade de fato, enquanto servos do Senhor, de 100% do nosso tempo nós dedicarmos ao Senhor.
é nós de fato, o que quer que nós façamos para a glória de Deus. E a gente vai ver que quando Paulo fala isso, ele diz nas coisas mais simples, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, como que eu vou comer, como que eu vou beber para a glória de Deus? Esse é o nosso chamado, nas coisas mais simples das nossas vidas, irmãos, é para nós dedicarmos de fato ao Senhor. Isso não necessariamente é nós estarmos na igreja o tempo todo, ainda que nós, enquanto cristãos, nós precisamos ter essa consciência de que o nosso chamado é uma vida comunitária, da igreja local, de nós juntos, unidos, um apoiando ao outro em todo momento, mas é principalmente a nossa mente e o nosso coração estarem inclinados para a vontade do Senhor. É para a nossa vida, ela está direcionada para o Senhor. O Mateus vai dizer, né, que Deus procura em nós os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade que nós precisamos de fato buscar ao Senhor. Romanos 12:1 vai dizer: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Algumas versões vai dizer que rogo pelas misericórdias de Deus. É como se Paulo ele estivesse suplicando a igreja de Roma ali: irmãos, estou implorando para vocês que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, é uma adoração consciente e transformadora, guiada pela mente renovada do Espírito Santo, resultando em um estilo de vida de obediência e santidade em todas as áreas, em vez de apenas rituais. Este é o nosso chamado enquanto cristãos a oferecermos a nossa vida como um culto racional a Deus. É nós sermos obedientes e buscarmos ter uma vida de santidade em todas as áreas das nossas vidas. De nada adianta, irmãos, nós estarmos aqui, nós virmos à igreja, nós cantarmos, apresentarmos um belo musical, se nós não estivermos com uma vida obediente e santa diante do Senhor. De nada adianta eu estar aqui falando com os irmãos, se não buscar ter uma vida de obediência e santidade diante do Senhor. A nossa adoração, ela não passa nem do teto dessa igreja. Então que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, porque esse é o desejo que o Senhor tem para nós, para que nós ofereçamos as nossas vidas como um sacrifício vivo diante do Senhor. Que não sejamos nós, irmãos, como diz no verso 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Que não sejamos nós, irmãos, a rejeitarmos ao Senhor. E de fato, infelizmente, há muitas formas de nós fazermos isso. Nós rejeitamos ao Senhor quando deixamos de ajudar o irmão que está do nosso lado precisando de ajuda. Nós rejeitamos ao Senhor quando, ao invés de acolhermos alguém que caiu, nós preferimos apontar o dedo da acusação. Nós rejeitamos ao Senhor quando, ao invés de usarmos os nossos lábios para louvar e adorar ao Senhor, nós preferimos disseminar fofocas e contendas no meio da igreja. Nós rejeitamos ao Senhor quando, pelo legalismo, nós utilizamos da palavra de Deus como um fardo para apontarmos o pecado, ao invés de usá-la como instrumento de graça e salvação. Nós rejeitamos ao Senhor quando, para não ficar mal com as pessoas, nós negligenciamos a verdade da palavra de Deus. Há muitas formas de nós rejeitarmos ao Senhor e que nós fujamos de todas as maneiras possíveis delas. Que não sejamos nós, irmãos, a rejeitarmos ao Senhor. Pelo contrário, que o Espírito Santo de Deus desperte em nós um desejo de santidade, que nós possamos levar diante de Deus e das pessoas uma vida irrepreensível, que possamos fixar os nossos olhos no Senhor, na certeza de que este mundo ele é passageiro e esta vida ela é breve. Daqui nós não levaremos nada, mas Deus tem uma morada eterna para cada um de nós. Há esperança para as nossas vidas. As lutas que enfrentamos, os problemas que passamos, tudo isso terá fim. Como a irmã Cristina leu o Apocalipse, eu também gostaria de ler lá em Apocalipse 21, do 1 ao 7, talvez um dos versos mais bonitos da palavra de Deus. Um dos versos assim, que renova as nossas esperanças. Quando
tiver muito difícil, irmãos, quando tiver triste, achando que não tem saída, que a gente se lembre dessa passagem. E vi novo céu e nova terra, pois o céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas estas coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da fonte da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. E Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esta é a promessa que Deus tem para cada um de nós nesta noite. Tem algo melhor do que isso, meus irmãos? Tem coisa melhor do que isso? De que ter essa promessa de ser enxugada dos nossos olhos todas as lágrimas. Já concluindo, irmãos, gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Que coisa espetacular, irmãos, é o fato do próprio Deus ter vindo ao nosso encontro para que nós pudéssemos se achegar até Ele. O verso 29 que a gente leu termina dizendo: quando João vê que Jesus vinha em sua direção, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo e qualquer pecado. Não importa o tamanho da sua falha, da sua fraqueza, como a gente leu aqui em Apocalipse. Cristo oferece de graça dessa água da fonte da vida. Não importa, irmãos, e muita atenção nisso, não importa a culpa, o peso que o inimigo tenta trazer à sua memória. Não importa o fardo que ele tenta trazer. Cristo é maior do que todas estas coisas. Talvez você ainda tenha no seu coração alguma mágoa, algo que fizeram com você, ou algo que deixaram de fazer com você. Mas a palavra de Deus nesta noite é recomeçar. Hoje, Deus dá a oportunidade a cada um de nós de recomeçarmos, de nós deixarmos as coisas velhas para trás, assim como nós lemos em Apocalipse. Eis que tudo se fez novo, Cristo fez novas todas as coisas. E assim como diz essa canção que nós vamos cantar neste momento, que a gente possa permitir, gostaria de convidar os irmãos que se coloquem de pé, nós possamos permitir que o Espírito Santo do Senhor, Ele enche a nossa vida, e assim como diz, esvazie tudo aquilo que não provém dEle, e que se durante essa canção o Senhor falar com você nessa noite, se você deseja receber o Senhor no seu coração, ou se algum motivo, algo que aconteceu na sua vida, você tropeçou, você caiu, você ainda tem mágoa no seu coração, alguma culpa que você carregue, mesmo sendo salvo pelo Senhor, este é o convite que o Senhor te dá nesta noite, para que nós possamos recomeçar. Logo depois nós estaremos orando em nome de Jesus. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida.
eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede, estamos na sua presença. Obrigado, Deus, pelo seu cuidado, Deus, pelo seu amor. Obrigado, Deus, pela vida que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por este nascimento, Deus, por este ato, ó Deus. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, nos permitiu que nós pudéssemos nos achegar até ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor pagou a nossa dívida, ó Deus, o Senhor levou os nossos pecados. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou e nos deu vida e vida eterna em abundância. Nós somos gratos ao Senhor, Deus. Ajude-nos, ó Deus, a valorizar, ó Deus, a estarmos diante do Senhor, ó Deus, de maneira íntegra, irrepreensível, santa. Ó Deus, se há algo dentro de nós que desagrada ao Senhor, que o Senhor venha tirar do nosso coração, da nossa mente. Ó Deus, que haja transformação nas nossas vidas, que nós possamos de fato, Deus, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem uma promessa de vida eterna em nós. E é nisso que nós nos apegamos, hoje, na certeza de que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Obrigado, Deus, porque com o Senhor tudo se fez novo e o Senhor ressignificou as nossas vidas e as nossas histórias. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio até o nosso encontro. Nós somos gratos ao Senhor nesta noite. Ó Deus, que nós possamos sair daqui, ó Deus, diferente da maneira como que nós entramos, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, na certeza de que o Senhor tem falado aos nossos corações e de que o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Nós já agradecemos ao Senhor com perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.